Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria ter você conosco aqui nessa nossa leitura espiritual. Damos continuidade à leitura do livro Jesus Cristo, do autor Karl Adam. Nós estamos no capítulo 6, nessa parte 6 dessa nossa leitura. Continuamos falando aqui sobre a figura de Jesus. Falamos o senso da realidade. A resposta a esta pergunta far-nos-á penetrar ainda mais na extensão e na profundidade da alma humana de Jesus, para nela discernir novos aspectos. Veremos que o seu lado humano não deve ser calculado pela craveira comum da humanidade. Tentar enquadrá-lo num tipo comum seria trabalho perdido. Na realidade, achamos nele um homem único, que não se pode comparar a outras figuras da história na tentativa de compreendê-lo. Só se explica e se compreende por si próprio. Trata-se, pois, de ver se Jesus teve o senso das realidades, em que medida tomou contato com a vida real, como se comportou relativamente às coisas deste mundo. Seu pensamento e sua maneira de agir eram os de um sonhador, de um fanático ou de um estático. Êxtases e visões. Notemos primeiro que Jesus não era de maneira alguma um estático à maneira de Maomé, ou mesmo de São Paulo. Maomé passou grande parte da sua vida num estado de sonambulismo. São Paulo descreve com um sentimento de alegre altivez os seus êxtases, o seu arrebatamento ao terceiro céu, onde ouviu palavras misteriosas. Em Jesus, nada de semelhante. A comunidade primitiva certamente tinha em grande estima o êxtase, as visões, os dons, as línguas e de profecia. São Paulo proibia que se extinguisse o espírito e via nesses dons a prova do espírito e da força. Mas de Jesus nunca se referiu nenhuma dessas manifestações. Prova clara e decisiva de que não houve na sua vida nem visões, nem estados de oração místicos, nem discursos estáticos. Prova clara e decisiva também, notemo-lo de passagem de que a comunidade cristã primitiva estava muito longe de querer transpor os seus próprios ideais para a vida de Jesus e de assim pintar com cores animadas a fisionomia do Senhor. Há certamente na vida de Jesus uma hora em que a sua figura se liberta das sombras e da obscuridade da terra, e a sua túnica se torna de uma brancura tão resplandecente que nenhum lavadeiro da terra poderia alvejá-la assim. E os olhos deslumbrados dos discípulos veem Moisés e Elias que conversavam com Jesus. Não se trata, porém, de um êxtase interior, de um arrebatamento do Espírito de Jesus. Em suma, de um êxtase propriamente dito, mas de uma iluminação sobrenatural da sua figura exterior. Era uma antecipação do prodígio da ressurreição, uma intervenção especial de Deus, destinada a sustentar os discípulos que a presenciaram durante as horas dolorosas da paixão que se avizinhava. Era uma revelação não subjetiva, mas objetiva. Nada sabemos do que se passou no mais íntimo da consciência de Jesus. Sem se tem de falar aqui de êxtase, esse não foi de Jesus, mas dos discípulos, sobretudo de Pedro, a quem essa manifestação súbita e inesperada do divino em Jesus fez soltar um grito de entusiasmo. Mestre, é bom estarmos aqui? Armemos 3 tendas. O evangelista acrescenta: ele não sabia o que dizia, de tão perturbados que estavam. No seu sentido original, estrito, o êxtase é o estado de alma pessoal, privado, não da consciência, mas da atividade dos sentidos externos e internos, ao ponto de que se é tentado a falar em estados de despersonalização. A alma fica como que despojada de si mesma, numa espécie de abandono passivo, que é, na realidade, a mais alta consciência e a mais forte concentração da vida afetiva em Deus. A alma é tomada por Deus ao ponto de alcançá-lo sem intermediários, de experimentá-lo e tocá-lo. Nesse sentido estrito, que exclui toda atividade de ordem sensível, Jesus não era um estático. Os evangelhos não registram nenhum momento em que Jesus, homem de uma atividade transbordante,
se tivesse unido a Deus num êxtase puramente passivo. Também não se pode falar de êxtase de visão ou de audição na vida de Jesus. Sem dúvida, ele via e ouvia coisas que permaneciam ocultas ao comum dos homens. Quando, do seu batismo no Jordão, viu o céu abrir-se e ouviu uma voz celeste dizer-lhe: Tu és o meu filho bem-amado, em que pus toda a minha complacência. No deserto, debateu-se com uma aparição tentadora. Logo depois vieram anjos servi-lo. Pouco tempo antes da paixão, uma voz do céu prometeu-lhe que seria glorificado proximamente. E na agonia no Monte das Oliveiras, um anjo veio confortá-lo. Na sua vida, verificamos assim fenômenos sobrenaturais. Entram em cena anjos e demônios, produzem-se ações do céu perceptíveis sobre a terra, e Jesus as abarca tão diretamente quanto nós as coisas deste mundo visível. Que pensar destes fenômenos? As fontes evangélicas não fornecem o menor indício que permita explicá-los de um modo puramente psicológico e subjetivo por uma exaltação de tal ordem que determine uma espécie de desagregação ou desdobramento do eu. Todas as vezes que esses fenômenos se produzem, Jesus dá-nos a impressão contrária à de um desequilibrado, à de um homem que se achasse em conflito interior consigo mesmo. Mostra-se plenamente ele próprio inteiramente consciente da sua extraordinária e sublime vocação, com uma vontade inquebrantável de segui-la. A decisão e a perfeita unidade da vontade em Jesus revelam-se de modo particularmente claro quando, após ter recebido o batismo de João no Rio Jordão, saiu da água e viu o céu abrir-se. É o homem firmemente decidido que se prepara com plena consciência para a grande obra que o espera. Suas discussões com o tentador no deserto não traem a menor excitação entre os dois caminhos possíveis. São, pelo contrário, retira-te, Satanás, imediato, nítido, cortante e enérgico. No Jardim das Oliveiras, quando uma angústia mortal dele se apodera e o seu suor escorre pelo chão como gotas de sangue, a sua vontade está mais do que nunca firmemente unida à do seu Pai. Não se faça como eu quero, mas como tu queres. O que entrevemos nitidamente nesses extraordinários encontros de Jesus com os anjos e os demônios não é um espírito enfermo, desequilibrado, mas, ao contrário, um espírito profundamente são, forte, heróico. Esses fenômenos de sua vida diferem das visões e audições habituais de que se ocupam os psiquiatras, do mesmo modo que o próprio Jesus, na sua vontade inflexível, na sua consciência e unidade de vida límpidas, difere de um pobre espírito enfermo e desequilibrado. Acrescentemos ainda uma observação importante. Essas manifestações extraordinárias não nos dão, na mensagem evangélica, a impressão de serem acidentes externos e estranhos à vida de Jesus. Arabescos barrocos acrescentados ao seu retrato encaixam-se perfeitamente numa unidade orgânica no que há de prodigioso e de invulgar na sua pessoa. Encontram naturalmente o seu lugar no extraordinário conjunto da sua fisionomia. Produzem-se precisamente nos momentos decisivos da sua vida pública. Quando vai começar a sua pregação, é o batismo de João, quando, plenamente consciente da sua missão, se aparta de tudo que se opõe a Deus, é a tentação do deserto e, por fim, quando se debate e se angustia no momento supremo e mais sublime da sua vida, é a oração do horto. Inserem-se, pois, intimamente no curso maravilhoso e sobrenatural de toda a sua vida. Há, pois, em Jesus uma realidade que se mostra sem poder ser precisada e dominada, com as medidas habituais da experiência terrena, e ela nos leva a dar a palavra à fé. Por essa fé íntegra é que devem ser olhados e explicados os acontecimentos extraordinários
extraordinários da vida de Jesus. E este aspecto do problema leva-nos, por sua vez, ao estudo da fisionomia histórica de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua presença, por esse nosso encontro, por essa leitura espiritual. Agradeço, peço que você curte e compartilhe aqui o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Siga-nos aí no canal de comunicação ali do WhatsApp, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.